Cult recebe a musicista Stephanie Toledo. Com apenas 18 anos, ela já é uma veterana dos palcos nacionais e internacionais. Uma de suas experiências mais marcantes foi a participação na orquestra do Texas, Estados Unidos. Como é que foi esse trabalho, Stephanie? Me conta. Foi uma experiência muito bacana que eu tive na minha vida. Você foi fazer o high school nos Estados Unidos? Eu fui fazer o ensino médio nos Estados Unidos. Eu fui estudar um período lá nos Estados Unidos em 2 verões. Verão de 2011 e verão de 2012. E por lá, no high school, né, no ensino médio, a gente tem que escolher ou fazer parte da banda, ou fazer parte do coral, ou da orquestra, ou do teatro, ou da arte, né, de pintura. Lá eles incentivam mesmo a arte, a cultura. Sim, é uma disciplina regular da grade. Exatamente, isso. Então eu passava o dia inteiro lá e no final do dia eu escolhi a orquestra, né, pra tocar com o violino. Tocava o violino na orquestra. E era muito bacana porque a orquestra, ela competia entre as escolas do ensino médio do Texas. A gente fazia competição entre as orquestras. A gente preparava um tempo as peças que a gente ia tocar e aí a gente apresentava e tinha todo o concurso, né? Qual escola que ia ganhar, qual orquestra era melhor. E foi uma experiência muito bacana. E além de participar, você produzia também, junto com os outros integrantes da orquestra. Sim, também produzia. Foi uma experiência muito boa na minha experiência musical, né? Então foram 2 anos seguidos, 2011 e 2012. E agora que você já está na faculdade, ficou com saudade da orquestra, mas está descobrindo um novo mundo. Exatamente. Você hoje faz bacharelado em violino, que é o seu instrumento principal, é o seu carro-chefe. Isso, é o meu carro-chefe. Eu escolhi o violino, dentre tantos instrumentos que eu toco, né, ainda, eu escolhi o violino, assim, como meu instrumento, assim, de trabalho mesmo. E por que o violino? Tiago, isso é uma pergunta difícil, muita gente me pergunta isso. Mas talvez porque eu tenha sentido mais afinidade com ele. É um instrumento que eu gosto muito de estudar. É um instrumento que eu sinto prazer em pegar e ficar horas estudando. É um instrumento prazeroso para mim. Todos os outros também são, mas ele é o mais. E me conta como que é a rotina de estudos lá na faculdade de violino. Então, como eu faço bacharelado em violino, a gente tem que especializar muito no instrumento. Então, a gente tem que ficar grande parte do nosso dia estudando violino. Tem gente que fica 8 horas estudando. Dependendo do meu dia e das minhas aulas que eu tenho, eu estudo menos, eu estudo mais. Mas são várias horas por dia que a gente tem que estudar. E além da orquestra, tem uma orquestra também na faculdade, né? E você então, com certeza faz parte dela. Eu faço parte da orquestra também. Então, eu passo o dia na faculdade, eu levanto 6 da manhã, chego 9, 10 horas em casa, passo o dia na faculdade estudando. E como que são esses estudos? Quais disciplinas fazem parte da grade? Me conta. Sim. Tem as disciplinas obrigatórias, né, como percepção musical, tem fundamentos de harmonia. São comuns em todos os instrumentos. São comuns em todos os instrumentos, exatamente. E aí, dependendo, você pode escolher ou a orquestra, ou a banda, ou a big band para você tocar. E tem as matérias optativas também, que a gente escolhe qual fazer. Então, você vê as matérias, tem a grade de matérias e você pode escolher as matérias que você quer fazer. E você está fazendo quais? Eu estou fazendo, tem várias. Tem música eletrônica dançante, por exemplo, é uma matéria. Outra matéria deixa eu lembrar. Tem laboratório de criação, é uma outra matéria muito bacana também, onde a gente cria música, desenvolve a criatividade. E aí você compõe também nessa disciplina? Então, compõe também. Mais um talento, então. Além de tocar todos esses instrumentos, de cantar, a senhorita compõe também. Eu componho. Assim, não é uma coisa... É uma criatividade. Então, a gente compõe trechos de músicas para tal situação. Por exemplo, o professor falou assim... Teve uma história que ele contou que foi até engraçada. Ele falou... o irmão... tinham dois irmãos na casa. E aí, um irmão foi fazer xixi. E o outro irmão empurrou ele no vaso e deu descarga. Faça uma música pra isso. Então, é pra fazer um trecho e tudo. E como é que foi a sua música? Agora eu fiquei curioso. Então, eu fiz uma música, eu nem lembro, já tem um tempinho, mas foi uma música curtinha, assim, uma música engraçadinha, né? Com um final triste e trágico, né? Por causa da descarga. Mas, então, é esse tipo de coisa que a gente cria, são trechos curtos.
Mas tem também o curso de composição. Esse eu não faço, né? Eu componho, assim, poucas coisas, mas eu nunca compus, assim, por exemplo, uma música cantada. Voz e música, né? E você tem vontade Letra de fazer? É uma coisa que está nos seus planos aí? É uma coisa que tá nos meus planos, assim. Eu já sentei e falei assim, vou compor hoje. Mas não sai nada. Às vezes sai uma estrofe ou outra, mas assim, nunca saiu uma música inteira. Eu espero que saia algum dia. Se sair, eu vou ficar muito feliz. Aí você traz aqui em primeira mão pro cult. Isso mesmo, eu trago sim. Vou ficar esperando. A gente falou da sua faculdade de violino. Tem uma pessoa muito importante nesse processo, que é o seu professor. Foi seu professor antes mesmo de você ingressar na faculdade. Aí, diga-se de passagem, passou em primeiro lugar na universidade também, né? Passei em primeiro lugar na Federal. Agora me conta essa relação com o professor aí, mais que especial. Meu professor é o Edson Queiroz. Ele é um excelente professor. E eu já tinha aula com ele há 3 anos antes de entrar na faculdade, porque eu fazia o curso de extensão da Federal. Então E já com violino ou era outro instrumento? Já com violino. Os 3 anos com violino com ele. Eu conheci num festival de música, que um meu outro professor de violino me apresentou para o professor Edson. E aí a gente se conheceu e aí eu comecei a ter aula com ele. Foi uma experiência muito bacana, porque ele é um professor, assim, excelente. Ele tem me ajudado muito. E além do professor, que é um grande incentivador, eu sei que os seus 2 maiores parceiros estão dentro de casa, o seu pai e a sua mãe. Meu pai e a mãe. Seu pai, você já falou no primeiro bloco aí, que comprava todos os instrumentos, te incentivava a aprender, a gostar. E a mãe? Onde é que a mãe entrou nesse papel aí? Minha mãe, ela me incentiva muito, sempre me incentivou. Em tudo que eu faço, tudo que eu quero fazer, ela me incentiva. Então, meu pai ficava com essa loucura dele de tanto instrumento, né? E minha mãe, ela sempre apoiava, minha mãe que me levava nas aulas, na maioria das aulas, minha mãe sempre me levou. Minha mãe também sentava do meu lado para me escutar, treinando o instrumento. Minha mãe que escolhe minhas músicas, eu falo, mãe, eu tenho que ir em tal lugar tocar as músicas. Minha mãe que me ajuda a escolher as músicas. Então, minha mãe, assim, é parte fundamental também na música, ela é uma grande incentivadora. Isso é muito importante também, né, Thiago? Eu acho que se não fossem meus pais, assim, eu nunca teria começado o instrumento e nem continuado neles. Porque eu lembro que no piano, por exemplo, no começo, eu não queria tocar piano. E várias vezes eu queria desistir e falava assim, não, pai, já tá bom já de piano, já tá bom de sax. Falava pra minha mãe e eles, não, você continua, vai fazer, porque depois você não vai se arrepender, né? Então, inclusive, assim, muitos amigos meus chegam pra mim e falam assim, Stephanie, eu tive a oportunidade de ter aula de piano, só que eu cheguei pros meus pais e falei assim, não quero mais. E os pais simplesmente falaram assim, então tá, vão deixar, né? Desistiram na primeira. E eles chegam pra mim e falam assim... Você teve esse incentivo real e verdadeiro. Dos meus pais. E aí, esses meus amigos chegam pra mim e falam assim, como eu me arrependo, sabe, de ter falado, porque a criança não tem noção, né? A criança quer brincar, quer fazer outras coisas, não tem noção que isso realmente vai servir de alguma forma na vida deles. Então, e depois quando chega na fase, assim, de amadurecer, quando amadurece, percebe a coisa que perdeu, Deixou, né? de repente, um grande sonho escapar. Exatamente. Eu tenho certeza que você não deixou de brincar, mas brincava tocando música. Brincava muito. Tocava brincando, brincava cantando. Exatamente. E fez tudo uma brincadeira séria, que hoje é o seu trabalho. Que hoje é o meu trabalho. Também. Que uma coisa que eu amo, assim, eu nunca pensei que fosse uma coisa que eu ia gostar tanto, né? Mas agora é o meu trabalho, né? Pra você ver. Na primeira vez que eu tocava o piano, eu não gostava. E agora virou a coisa que eu mais gosto. Então, eu tenho o privilégio, assim, de poder trabalhar com isso todos os dias. É uma coisa que você gosta, que te levou para várias cidades do Brasil, dos Estados Unidos. Participou de diversos festivais de música. Me conta deste trabalho aí, Stephanie. Os festivais de música sempre acontecem nas férias, em julho ou em janeiro, e é uma experiência muito boa, porque lá você tem masterclass. Masterclass é quando o professor é de fora, talvez que você não conheça, geralmente a gente não conhece os professores, já ouvi falar, mas aí os professores estão lá e eles te dão aulas durante o festival. E no festival tem orquestras também. Então, mesmo profissional, você não deixa de estudar. Está sempre estudando, se aperfeiçoando cada vez mais. Sempre. E lá tem orquestra, de noite tem as apresentações, eles chamam grupos musicais pra gente ouvir. Então é uma experiência, são 2 ou 1 semana que a gente participa desses festivais e é uma experiência muito boa. Ótimo. E qual que foi o último? Foi agora em julho? Foi agora em julho, em Juiz de Fora, que eu fui.
no festival. E aí eu passei 2 semanas lá. E foi com o professor Edson também. Continuei tendo aula com ele, porque ele que foi o professor de lá também. Então é o seu grande mentor e que você está sempre trocando experiências, aprendendo e ensinando também, que eu tenho certeza que você deve passar várias figurinhas musicais para o professor Edson. É verdade. Vamos fazer uma pausa neste encontro com Stephanie Toledo, mas antes, a musicista mostra que também manda muito bem nos vocais. Na próxima canção, ela apresenta a bela voz, embalada pelo teclado. Eu volto já, me aguarde! Estrelas, tudo isso não tem valor sem ter você. Sem você, nem o som da mais linda melodia, nem os versos dessa canção irão valer. Aqui, mas eu nunca saberia do que um dia se revelou quando te vi. Nem o perfume de todas as rosas é igual à doce presença do seu amor. O amor estava aqui, mas eu